maravilhosa tarde, noite, não sei qual você está assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Teia Cósmica. E eu, Devatar, a sua terapeuta de relacionamento e sexualidade, sua host, convido hoje a nossa querida, eu sou super fã dessa pessoa que eu conheci num programa de podcast, a gente se conectou, né, e foi criando aí conexões, ela que é sexóloga também, vamos focando nessa questão da sexualidade, psicóloga, ela que trabalha com arte e terapia também, super palestrante, empreendedora, professora, a nossa querida Ellen Santoro. Ai, obrigada. Prazer Seja muito enorme, bem-vinda. prazer enorme estar aqui, uma delícia. Nossa relação também, como foi se construindo, né? Prazer enorme. Ai, muito feliz de ter aceitado o convite, né? E acabou que assim, esse mundo é muito pequeno, né? Eu falo que as conexões, a gente começa a se conectar de verdade, vai ter quando a gente tem valores, né, que se conectam, que faz sentido ali na conexão mesmo do trabalho, de levar a mensagem para o mundo, a gente vai criando essa missão, que eu falo que é uma missão de levar conhecimento para as pessoas, né? Sim, e a gente acaba potencializando, né? Porque cada encontro, cada mulher que a gente traz junto é uma potência, né? É uma delícia. A gente vai aprendendo muito, tem uma troca muito significativa. Ah, e Ellie, eu queria que você contasse extremamente essa sua jornada, né? Que você é psicóloga e como que foi conhecer, entrar nesse mundo da sexualidade, assim, por que você foi por esse universo, como que é os seus atendimentos, o pessoal que você atende, queria que você contasse, assim, a sua jornada mesmo. Perfeito, perfeito. Eu digo que tem uma coisa bem interessante, que assim, eu venho de uma família muito rígida, né? Uma família muito patriarcal, então aquela coisa do homens jogando e mulheres na cozinha, mulheres servem o almoço. Então, assim, eu fiquei muito tempo nesse lugar e eu sempre fui diferente, né? Eu sou aquela pessoa estranha. Sim. E aí aquela coisa assim que você nunca se encaixa. Porque eu não entendia isso, né? Eu não entendia por que a gente não podia estar também nesse lugar. Por que não podia ouvir conversa de homem? Por que a gente era sempre menosprezada? Então, tinha um olhar ali, eu venho do interior, então tinha uma coisa meio estranha. E aí fui crescendo, né? Sempre estranha, sempre querendo um diferencial, sempre querendo inovar. E aí fui para psicologia. Então, na psicologia foi um grande achado, porque eu estudei numa faculdade que ela estava alocada dentro de biológicas e não de humanas, como normalmente a psico tá. Sim. Então, eu vi toda a parte biológica. Então, a gente estudava citologia, antropologia, via os cadáveres. Então, assim, foi fantástico, porque foi um diferencial. Eu não conseguia desmembrar a saúde mental desse corpo. Né? Que é uma coisa que a gente tem muito ainda. Para mim era tudo uma coisa só. Por que eu tenho, às vezes, um pensamento que fica lá e, de repente, começa a doer minha barriga? Sim. E aí eu vou no médico, o médico fala que eu não tenho nada e eu fico me achando louca, porque tá doendo minha barriga. Mas não, é alguma coisa que tá na minha cabeça. Então, foi muito legal essa formação. Quando eu cheguei, eu estudei no Paraná, eu morava no interior e aí eu quero a cidade grande, né? Então, vim para São Paulo. E caí, coincidentemente, num lugar com terapias que na época eram chamadas de terapias alternativas. Acupuntura, fitoterapia, homeopatia. E para mim foi um grande, assim, deslumbramento. E aí o mais legal, lá tinha Jung, que era um cara que eu não tinha ouvido falar. Gente, eu tenho 30 anos de formação. Então, na minha época não tinha nem TCC, para vocês terem uma ideia. Então, assim, Jung era uma coisa... Quando eu encontrei, falei, cara, faz todo sentido. E aí me joguei em Jung. E me joguei dentro da homeopatia. Tinha um cara lá que ele trabalhava com HIV, que na época, né, era a década ali de 90, ainda estava se patinando, ele trabalhava com homeopatia. Então eu tive, assim, grandes mestres e saindo um pouco dessa curva, né, dessa caixinha que todo mundo estava. E continuei meus atendimentos, né? Foram passando, né? O tempo passando e eu não me entendia muito bem. E aí o meu divisor de águas foi uma paciente trans que chegou para mim. Porque eu não entendia esse universo, eu tinha todos esses preconceitos que hoje eu vejo, né? Que as pessoas têm. Eu falava, como assim, né? Como é que é um homem que quer ser uma mulher, mas que quer namorar outra mulher? Não faz sentido. Aí eu falei, não, peraí, eu sou uma profissional, eu tenho que sair desse senso comum e vamos estudar. Sim. E me joguei nos estudos. Aí fui estudar as transgeneridades, né, com as pessoas que tinham começado aqui em São Paulo. Daí conheci o Núcleo Trans Unifesp,
Fiquei lá aguardando uma vaga para poder entrar de voluntária. Fiquei lá por 4 anos e foi assim, realmente foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. Para poder tirar todas essas coisas que eu tinha, esses ranços de preconceitos, né, de uma família patriarcal ou misógina, enfim, todos os preconceitos que a gente tem aí e que eu tenho que revisitar todos os dias porque eu ainda tenho. Não tem como dizer que isso saiu de mim. Sim, porque eu falo que literalmente é um preconceito velado, que a gente nem reconhece que da onde que é essa raiz. E a gente normaliza e reproduz e não entende realmente onde que está a raiz desse preconceito. E é a falta de informação. Mas também tem, Deva, tem coisas que eu nem entendo como preconceito. Por essa normalização. Sim. É uma coisa meio que naturalizada. Sim. E aí, eu falo que eu agradeço todos os dias minha filha, porque é ela quem me fala, olha, tá vendo que você tá sendo preconceituosa? Eu falo, como assim? Me explica. Aí ela explica, aí faz sentido. Eu falo, nossa. Aí eu começo a abrir. Então, assim, todos os dias eu tento me desconstruir. É isso mesmo. Porque eu falo assim, tá que nem tatuagem, você tem que ir arrancando, sabe? Porque a gente cresceu nesse meio e a gente vive nessa sociedade que o tempo inteiro é transfóbica, gordofóbica e tantas outras coisas que a gente tem aí. Sim, a gente vai, e aí a gente vai ficar tentando, a gente fica tentando se encaixar, ser aceita, a gente vai se violando de várias formas, né? E aí que a gente precisa realmente falar sobre esses assuntos, buscar terapia com uma pessoa que também tenha repertório, porque como eu tô na formação agora, também voltei para a faculdade de psicologia, tô super feliz, super. E eu vejo essa dificuldade também de falta de repertório, de não entender, né? Então, não é qualquer psicólogo que você vai lá falar sobre essa questão sexuais que ele vai conseguir te entender. Então, é importante também, quando você for buscar, dependendo do conteúdo que você vai trabalhar ali em terapia, você realmente entender qual é a linha, que você falou da questão do Jung, né? Qual é a linha dessa terapeuta, dessa psicóloga? Porque isso faz toda a diferença na demanda que você está levando para ela e como que ela vai te dar o feedback. Às vezes a pessoa fala mal da terapia, mas às vezes é porque não buscou a terapia que funciona para ela. É a mesma coisa de profissionais. Assim, eu vou no médico, eu tenho que saber quem é esse médico, qual a formação dele e, principalmente, se ele vai atender o meu caso. Porque ele pode ser um excelente médico para você, mas às vezes não resolve o meu caso. Então, a terapia é a mesma coisa. Eu recebo muitas pessoas assim, eu já fiz, não adianta. Não, calma. Vamos fazer? Sim. E aí você vai ver comigo a nossa relação. Eu não sei a relação que você teve com o outro profissional. Exatamente. E é a mesma coisa da sexualidade. Nós temos muitas pessoas que estão dentro da sexualidade que estudam pouco. Verdade. Que sabem pouco e que falam muita besteira. Então, verdade. Hoje em dia, nós estamos num momento em que todo mundo sabe tudo. Sim. E ninguém sabe nada. Sim. E aí a gente ouve, assim, né? Eu atendi um paciente essa semana, né? Na área de sexualidade. Ele falou assim, então, porque uma vez eu ouvi no Insta tal coisa. E eu guardei isso, então eu não faço coisa X. Eu falei, nossa, não, esquece. E era uma coisa relacionada às mulheres que não gostam de X coisa. Eu falei, não. Eu falei, esquece as coisas que você viu no Insta. Foge do Google. Eu falei, porque senão não dá, né? A gente fica sempre atrelado a falsas informações. Tem muita coisa boa? Tem. Mas como é que eu vou discernir se eu não tenho conhecimento? Né? Sim, aí você entra no senso comum misturado com a falta de informação adequada. E onde você está consumindo, da onde você está consumindo informação, né? Exato. E eu queria que você contasse também essa questão, assim, e como que foi essa jornada de aceitação, de você trabalhar? Porque a gente sabe que tem muito preconceito. Hoje você tem uma relação, você está solteira. Como que é essa questão assim, de você se posicionar com uma terapeuta, sexóloga e ter os seus produtos também, que você também é empreendedora. Você Sim. tem uma loja de produtos que também a gente sabe que está crescendo, mas ainda tem todo um preconceito, um julgamento, né? Ai, gente, olha isso. Trouxe aqui para vocês verem e desmistificarem que uma sex shop é uma coisa que é feia, que é suja, que é... sei lá eu o quê. Olha, isso aqui é um sugador. Olha que coisa mais linda, que eu posso deixar em cima de qualquer lugar que ninguém vai saber. Mas assim, olha, eu comecei na sexualidade pelas pessoas trans, por esse viés, aprendi muito, assim, foi uma coisa maravilhosa. E em seguida eu fui trabalhar com urologistas dentro da Unifesp também. Então eu trabalho hoje com disfunções sexuais masculinas junto com os urologistas. E é um outro grande aprendizado.
Porque você pensar num homem que chega ali, num médico, para poder falar de algo que na nossa sociedade é basicamente o que o torna homem, porque a gente vê essa figura do pênis como pênis funcionante, né? Tá. Como basicamente a masculinidade toda de um homem. E aí, quando dá problema, normalmente eles ficam 5, 10, 20 anos com aquele problema até virem buscar ajuda. E aí o médico encaminha para uma psicóloga, uma mulher psicóloga, que psicologia ainda tem um tabu imenso. As pessoas ainda acham, né, que é aquela coisa, tô doido, não preciso, eu tenho meu amigo, eu tenho... Então, tem toda uma série de tabus. Então, tem sido, assim, maravilhoso esse trabalho com esses homens, de desmistificar também o que é uma relação sexual. Né? A gente acha que, pelo menos assim, a maioria do que a gente vê é uma penetração de pênis e vagina. E onde é que a gente aprende isso? Nos filmes pornô. Sim. Então, assim, os pornôs são normalmente as nossas escolas. É onde a gente aprende, é mais um lugar onde a gente aprende tudo errado. E aí a gente vem com aquela série de fantasias, né? De fantasias que a gente tem que desmistificar, porque aí se um homem tem uma ejaculação a seco, ou seja, o esperma não sai, pronto, não vou ter prazer. Porque eu vejo no filme pornô que tem um balde saindo ali, sendo jogado. Um jato. Um jato. Então, assim, é um trabalho também muito interessante, né? De estar ali e a gente perceber as fragilidades, as vulnerabilidades, né? Do masculino também, que é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa discutir muito. Sim, eu falo que a gente precisa... A pessoa fala, masculino frágil, masculino tóxico, essa desconstrução desse masculino, agora, né, a onda do red pill, enfim, a gente precisa, sim, dar, que eu falo, né, volto a falar, dar repertório para esse masculino, para o que é masculino, o que é ser homem. Exato. E aí, é realmente dar espaço para esse homem saudável, porque a gente também vem de uma reprodução de o que é ser homem, esse homem fálico, esse homem provedor, esse homem tóxico, esse homem violento, que não sabe manifestar as emoções, o sentir, que ele foi assim reprimido do sentir, e aí reproduz, né, essa questão da pornografia, não tem com quem conversar. Sim. Porque nós ainda, como mulheres, a gente tem as amigas, a gente tem assim, uma aceitação melhor, de que você falou, né? Às vezes demora 10, 20 anos. Hoje, essa galera mais nova, de 20, 30 anos, eu percebo que quando... Eu estava até falando que eles procuram mais rápido. E um pequeno problema, assim, que nem é falta de ereção, assim, de uma patologia, mas teve um problema, eles procuram. Uhum. Eu percebo assim, tipo, uma vez, mas nossa, mas fez uma vez, isso é normal, calma, não é? Não, mas aí o que eu posso fazer? Que não sei, já vem procurar. Eu falei, não, mas calma, vamos olhar para um todo, né? Tem todo um cenário para construir com ele. E realmente é falar sobre isso, trazer leveza para essa relação, que você trouxe também essa questão da relação de penetração. E é só isso que eles sabem. Quando eles perdem essa questão da ereção, eles deixam de ser homens. Não é que eles deixam, mas no interpretar deles, eles acreditam... Eu lembro num curso que a gente estava fazendo de Tantra, e a professora que era fisioterapeuta pélvica, ela trabalhava nessa questão do hospital, e ela trouxe que o homem, o senhor que estava lá trabalhando com câncer de próstata, ele teria que fazer xixi sentado. E para ele aquilo era o fim. Então ela teve que trabalhar tudo, que aquilo não tornava ele uma mulher, né, por estar fazendo xixi sentado. Pelo contrário, gente. Se puder, façam xixi sentado por N motivos. Exatamente. E é muito interessante essa nossa troca, né? Porque, assim, eu não tenho esse público de jovens que vêm com problemas. Por quê? Eu tenho um público de jovens que vêm, não no primeiro problema, mas já com alguns problemas. Então, assim, uso excessivo de pornografia, uso do remedinho. Tadalafila? Tadalafila, sem precisar. Então, assim, o público que chega para mim mais novo já vem com questões. Então, é muito legal, né? A gente vê que tem uma diversidade aí. Tem gente se cuidando de mais e gente se cuidando de menos, né? Mas a gente precisa falar sobre essa masculinidade com toda certeza. E principalmente essa questão da doença. Sim. Né? Eu acho que a questão da doença é uma questão, assim... A sexualidade, a gente acha que a gente tem um período na vida. Sim. Então, a gente não pode falar na escola...
porque senão a gente vai aguçar as crianças e os adolescentes. E a gente envelheceu, a gente perde a sexualidade. Sim. A gente está doente, não existe sexualidade. Eu estou dentro do espectro autista, não existe sexualidade. Enfim, a sexualidade ela é colocada numa caixinha para poucas pessoas e não pode ser muito falada. E a gente precisa tirar isso, né? As crianças vão sim ter interesse sexual, independente da gente falar ou não. Tem uma curiosidade que vai crescer. Exato, saudável. Exatamente. Né? A gente envelheceu, a gente continua com os nossos desejos. Então, assim, uma coisa que eu abomino e que eu brigo muito é não chame de vovozinho e vovozinha. Não são seus avós. Chame pelo nome, chame de senhor e senhora. Não fale o tiozinho, a tiazinha. Não é assim. Vamos dar dignidade às pessoas, que as pessoas possam ter dignidade. Por quê? Um senhor de 80 anos, ele vai estar com a libido dele preservada, possivelmente. Ele vai estar com desejo, ele pode ter filhos. Uma senhora de 80 anos vai estar com a sua libido preservada e ela pode querer ter relações sexuais várias vezes ao dia, com um brinquedinho, com uma parceria, com várias parcerias. Então, vamos respeitar a sexualidade e a individualidade de cada pessoa. Né? Eu acho isso muito importante da gente falar. Sexualidade tem que ser falada. Importantíssimo. Sexualidade não é sexo. Sim, todo mundo ouve, né? Sexualidade já. Sexo faz parte da sexualidade, mas a sexualidade é muito mais abrangente. Ela vai estar falando do meu autocuidado, da minha autoimagem, vai estar falando dos meus desejos de vida, de tomar uma água, de cuidar da minha alimentação. Tudo isso faz parte da sexualidade. Do prazer pela vida, né? Onde você coloca o seu prazer, como você lida com o seu prazer, como você se permite, você aceita. Eu falo dessa questão do vocabulário. Falta de poder falar aquilo que sente, o que gosta, o que não gosta. E fica, assim, muito pobre mesmo, porque não se permite vivenciar, né? E aí, como você falou, limita-se muito no ato sexual. Sim. E como você falou, né? Tem como se tivesse um período e um padrão também, que você falou, né? Da gordofobia, tal, assim, só pessoas XPTO, né? Não, se eu tô fora, tem uma questão dos... Fugiu o nome... quando a pessoa é deficiente, fugiu o nome PCD. agora. PCD, isso. Quando a pessoa é PCD, gente, e aí, como que faz? Né? Eles faz também, essa que é a questão, né? Tipo, só que aí colocam numa caixinha como se não tivesse. Você trouxe a questão do autismo, né? Eu estava conversando sobre isso na faculdade, que eu vejo a galera os autistas estão buscando muito tantra por causa dessa experiência sensorial também, para eles poderem se permitir e entender o que gosta, o que não gosta, de uma forma assim, extremamente saudável e segura para eles, porque eles começam a entender, olha, isso aqui eu não gosto, olha, isso aqui... Então, é isso, é falar de uma maneira leve, sem tipo, não posso falar sobre isso, e agora? E aí a gente vem, né? Vamos pegar o filme Adolescência, que foi um reboliço, né? E aí a gente começa a colocar, tá, esse adolescente, de quem é a culpa e tal. Não existe culpa. Agora, se eu não construo uma relação com o meu filho, com a minha filha, de proximidade, não tem como eu ter uma conversa sobre sexualidade, não tem como eu ter uma conversa sobre consentimento, sobre todos esses preconceitos, né? Sobre como eu vou tratar uma pessoa, e não é nem tratar uma mulher, é tratar uma pessoa. Educação, respeito, ter um pouco de ética, moral, né? Ter um pouco de ética foi ótimo, ter ética, né? Não é para ter pouco, não. Ter ética. Então, assim, eu preciso construir isso com a criança. Não dá para eu delegar, não, vou fazer de conta que não tô vendo, né? Ah, não, ele não vai nem perceber. Eu conto sempre a questão daquela propaganda, acho que a gente estava juntas, eu acho que eu contei. Uma propaganda que eu acho fantástica. A menina está fazendo uma liçãozinha na cozinha, a mãe está lá cozinhando e a menina pergunta, mãe, o que é virgem? Nossa, pronto, a mulher desmorona, né? Ela vai passando mal, vai de um lado para o outro, tal, vai tentando dar aquelas respostas evasivas e tal, e a menina, tá. A menina continua lá. Aí a câmera se afasta e ela vira e fala assim, mãe, o que é extra virgem? Ela está diante de um azeite. Ou seja, não tem uma relação. Se a mãe pergunta, né? Filha, onde você ouviu? Eu sempre passo essa pergunta. Tipo, antes de responder, eu falo, mas o que você quer saber? Exato, porque eu tenho que saber qual é a referência que você tem. Né? Agora, se eu falo assim, não, mas meu filho não tem celular. O amiguinho dele tem.
Sim. Então, assim, ele vai ver. A gente tem pesquisas dizendo que a partir dos 6 anos as crianças já têm contato com vídeos pornográficos. Sim. Então, sim. assim, isso é bastante assustador. Eu ouvi essa semana de uma paciente falando de uma criança da família que o menino tem 11 anos e as crianças à volta, né, 11 anos da sala, que as meninas já viram o pênis dos meninos. Então, assim, me preocupa não por terem visto, mas o que está se construindo de sexualidade aí? O quanto esses pais estão conversando? Se isso chega na escola, vai ser um caos, né? Se você não tem uma preparação de uma educação sexual. Enfim. Mas é sobre isso mesmo, né? A falta de conversa. E nem você trouxe, né? Essa questão da doença mesmo, né? Tipo, você trabalha em hospital também. Então, você lida literalmente com esse assunto. E seu público é o mais masculino também, não é isso? Mais masculino. Então, e como que é conversar com esse homem, com esse masculino, e falar assim que ele tem um corpo inteiro para explorar, digamos assim, né? Que ele não precisa... o prazer dele e a sexualidade dele não está limitada no órgão genital. Como que é esse trabalho? Eu acho que isso é o fundamental, e eu falo exatamente isso. O que eu faço muito é dar os exemplos concretos. É isso, olha, já aconteceu de você estar com um problema e começar a ter dor de estômago? Ou de você ter uma dor em outro lugar? Ou não dormir? Então, assim, o que o seu problema tem a ver com o seu corpo? Tudo. Então, eu acho que a primeira construção é da gente tirar desse lugar de doença e trazer para um lugar de saúde. Boa. E aí pensar em que eu tenho um corpo inteiro, junto com a mente, é tudo uma coisa só. Que é outra coisa que a gente não tem. Se a gente for pensar na medicina mais tradicional, é isso, né? Nós somos partes de um corpo. Então, muito dificilmente a medicina vai olhar... Claro, a gente tem vários profissionais, hoje várias abordagens dentro da medicina, que eu vou estar vendo essa pessoa como um órgão completo, integrado, né? Mas a maioria não. Então, eu chego lá com uma pessoa que tem uma parte que está adoecida, segundo essa pessoa, porque não está funcionando como eu quero. Muitas vezes está funcional, mas não do jeito que ele imagina. Às vezes é a idade, e a pessoa quer ter a mesma potência de 20 anos atrás, ou quando ele tinha 20 anos. Então, chega um cara de 67 que fala, não, mas quando eu tinha 30, ficava muito mais duro. Sim, é diferente, a gente vai mudando, são fases da nossa vida. Eu falo que, literalmente, que a sexualidade é fluida, literalmente, nesse sentido, não só... Na questão da troca de parceria, enfim, dos gostos, mas também que a forma com a qual eu vou me relacionar com esse ato sexual, enfim, a forma que eu gosto, vai mudar também. Isso. Hoje eu posso gostar de fazer malabares, amanhã eu posso querer uma coisa mais sutil e tá tudo bem. Exatamente, é exatamente aí que eu entro. Então eu falo assim, sua pele é a mesma de quando você tinha 30 anos? Você acha que o seu paladar... Então, assim, você vai tocando num concreto, porque é muito difícil para o homem entrar, né, nessa coisa mais... Não são todos os homens, mas a maioria dos homens tem essa coisa mais mais objetiva, mais direcionada, né? Então, você precisa trazer para um sentir, né? Então, eu gosto bastante de ir nessa questão. Será que vai atrapalhar? Tá tendo bastante. A gente começou a falar de sexualidade, já começaram aqui os ruídos, né? Sempre tem uma intervenção aí, não tem jeito. Faz parte. E aí a gente vai trabalhando e eu vou tentando desmistificar e principalmente falar para eles dessa sensibilidade. E aí eu peço mesmo, se toca, né? Sente como é. E quando tem uma parceria, eu normalmente peço para iniciar com massagens em que eles não passem pelas zonas erógenas conhecidas. Sim. Né? Porque tem pedacinhos do nosso corpo que a gente nunca nem mexeu. Sim. Que a gente nem imagina que tenha. Sim. Eu dou um exemplo que eu estava numa feira com um amigo e era uma feira, uma feira só de chineses. E o cara não falava nem inglês. E eu sei que tinham objetos desses, gente, toys maravilhosos, extremamente diferenciados. De repente ele me vem com um negocinho, como se fosse uma caneta, e ele começa a passar na minha orelha. Gente, a sensação que eu tive foi uma coisa assim que eu não consigo explicar.
Eu falei, nossa, mas tô me achando tão aberta, achei que eu tivesse explorado tanta coisa. Falei, que coisa estranha, né? Essa minha sensibilidade. Chamei meu amigo. Falei, amigo, vem cá que você, né? Eu senti uma coisa, eu preciso tirar a prova aqui. Vai, nossa, ele ficou pior do que eu, assim, sabe? Falei, olha que coisa interessante. Como assim, a gente acha, né? Se acha tão desconstruído, acha que a gente já explorou todo esse corpo. Tudo, né? Então é isso, eu acho assim, a gente tem que pedir para essa exploração acontecer. É difícil, para o homem é muito difícil. Às vezes vem uma queixa assim, a minha esposa não quer. Aí você traz a esposa. A esposa fala assim, então, mas ele acorda à noite já pronto, em cima de mim, querendo fazer uma penetração? Aí ele fala, ué, mas é claro. Então assim, para ele, Tem que aproveitar que tá duro. Se eu tô pronto, ela tá pronta. E aí você tem que explicar que não é assim, né? Que a relação sexual vai começar no bom dia. Se a gente tiver uma discussãozinha no café, talvez na cama não fique bem tanto para o homem quanto para a mulher. Então a gente precisa tirar esses ruídos. E aí uma coisa que você falou, né? Que eu comentei esses dias é sobre intimidade. Às vezes eu tô nua, tendo uma relação sexual com alguém na cama, mas eu não tenho intimidade. Eu tenho vergonha de conversar. Sim. Eu tenho vergonha de perguntar. Sim. Então eu falo, poxa, você tá ali, numa cama, né? Maior exposição que você pode ter. E você não vai perguntar se tá gostoso, se quer que faça diferente, o que quer que faça. Ou pedir, faz assim. Ou não quero isso porque eu não gosto. Isso é muito importante mesmo. E ao mesmo tempo, saber o que eu gosto, né? Se permitir conhecer e ao mesmo tempo... Vamos experimentar fazer dessa forma? Pode ser diferente, pode ser bom, pode ser ruim, mas se você não experimentar, você não vai saber a sua opinião. E importante também, não é não, parou, não tá bom, não tá bom. Né? Sem mimimi, né? Sem mimimi, não é precisa entender. Uma coisa pessoal. Exatamente, tirar do pessoal. Exatamente, cara, às vezes não é você, né? Tipo, às vezes ativou alguma coisa aqui, ou sei lá, secou alguma coisa aqui, sei lá, não passou... Né? Essa dificuldade de lidar com o não também. Sim. E do consentimento, né? Eu preciso consentir o outro. Isso é uma coisa importante que a gente também sabe pouco, né? Porque a gente está numa sociedade em que normalmente você fala, a mulher faz um mimimi. Sim. E quando ela disser sim, significa não. Quando ela disser não, significa sim. Ela tá fazendo de difícil. Que no fundo ela quer. Exato. Então agarra, pega, beija na boca. E são coisas que realmente podem causar uma aversão, né? A gente não sabe qual é a experiência de vida dessa pessoa. Em relação ao que você estava falando, né? De saber o que eu gosto, o que eu não gosto, a gente precisa se explorar. Principalmente nós mulheres, que nós somos castradas, né? Assim, disseram que a gente não podia se tocar. A gente tem que sentar de perna fechada, a gente tem que estar sempre de calcinha, a gente, né? Então, se experimentem, né? Vai se tocar, vai se conhecer, pega um gel, se toca no banheiro, saiba o que é gostoso e o que não é gostoso e saiba dizer não. A gente tem uma fantasia muito grande de que a gente precisa ser submissa, senão a gente vai perder alguma coisa. Exatamente. Vai perder a atenção, o carinho, não vai ser boa para casar. E não é assim, né? Eu comentei com você sobre um filme que eu tô apaixonadíssima. Assisti já a segunda vez, de tão apaixonada que eu tô, que chama Morrendo por Sexo. E o que eu fiquei muito encantada com esse filme? A protagonista tá morrendo, né? Ela é uma paciente terminal. E aí uma das frases dela é assim, mas eu vou morrer, eu sou tão nova e eu nunca tive um orgasmo. E ela vai em busca das experiências que ela nunca teve. Então, assim, por que será que só na finitude, né, eu vou me permitir? Antes eu não me permiti. E a primeira cena do filme, eu tô até arrepiada, assim, a primeira cena do filme é o marido dela, eles estão em terapia de casal, e o marido dela dizendo assim, não, eu conheço muito a minha mulher. Eu sei o que ela sente. Eu sei que ela tem um trauma. Então, assim, é um masculino falando por esse feminino, né? E ela tá com a cabeça lá longe pensando em outras coisas, porque assim, ela fala, quem é você, né? Na cabeça dela, quem é você? Quem é essa pessoa que eu tô dividindo o meu momento? Rapaz... pra gente não falar, mas a gente vai continuar. Não adianta. Né? O patriarcado não irá vencer. Isso mesmo. Ai, Jesus. Mas é isso, né? Homens falando, ensinando mulheres a gozar. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda, né?
Exatamente. E essa coisa de achar que você sabe o que o outro está sentindo. Eu não sei o que o outro está sentindo. Né? Você pode fazer o suspiro que for, eu não sei se eu não te perguntar. Sim. É você quem vai me dizer o que você quer e como você quer. E essa questão do permitir-se, né? Assim, é um filme que ao mesmo tempo é muito sensível, mas ao mesmo tempo muito triste, se você for pensar. Eu só posso me permitir a hora que não tem mais jeito, a hora que eu não vou precisar mais. E ela tem experiências incríveis. E são mulheres incríveis que estão nesse filme, assim. Vai mostrar a sororidade feminina. Sabe aquela amiga que não julga? Aquela amiga que olha e fala, nossa, como você tá linda. Nossa, que legal que aconteceu isso. Ai, aconteceu, você conseguiu gozar. Sabe, assim, de uma forma tranquila. Não é uma coisa de julgar. Nossa, sério que você quer fazer isso? Meu Deus, que absurdo. Agora, não fez até agora você quer fazer? E você tá doente, né? Porque aí vamos retomar a questão da doença. Então, assim, é uma paciente terminal, uma paciente com câncer, que muitas vezes tem dor. E por que eu não posso ter a minha sexualidade ali, saudável? Porque a gente está doente não significa que todos os aspectos da nossa vida têm problema. Eu tenho saúde em muitos outros aspectos. Inclusive, a gente precisa falar sobre essa questão da saúde mais do que a doença, porque a doença nos impossibilita, nos incapacita. E principalmente porque a gente está no meio que tudo está doente, né? Então, a gente está agora nesse momento de bebês reborns. Então, é tudo doente. Será que é? Alguém perguntou para essa mulher como é que ela tá? Alguém perguntou se ela acredita que aquilo é um bebê? Ou se ela está brincando, de repente, com aquela boneca? Né? Então, assim, tudo a gente vai colocando, se não tá dentro do que eu penso, dentro do que eu quero, você tá anormal. Então, eu te boto para esse lado de cá, né? Então, muitas discussões pra gente fazer, né, Deva? Não, muitas e muitas reflexões mesmo. Você trouxe essa questão do terminal, né? Eu assisti um documentário que eu não vou lembrar o nome agora, também era um documentário sobre trans, pessoas, a cirurgia sobre trans. E aí tava falando como nos Estados Unidos estão crescendo as cirurgias. E aí, pessoas de 80 anos fazendo a cirurgia, né? E aí tem uma hora que ela pergunta, mas por que você tá fazendo, tipo assim, agora com 80 anos, né? Ele fala assim, não, exatamente porque eu vivi uma vida com esse corpo do qual eu não me reconheço. Então eu quero, tipo assim, morrer da forma que eu me vejo. Eu falei, cara, faz todo sentido. É só isso. Né? Então, assim, é respeitar, sem julgar, né? Que a gente tá falando assim, tipo, por que agora, né? Mas por que você vai fazer essa cirurgia agora, né? E é isso, assim, por quê? A gente tem que sair desse lugar, tipo, desse julgamento mesmo e trazer esse lugar de acolhimento, porque todas essas pessoas já estão vivendo um processo de dor. E aí, quando você não tem o que falar ou com quem falar e se abrir nesse lugar, e quando a gente fala de sexo, quando a gente tá falando dessa área, já é uma área de dor. Porque ou você vira chacota, ou você é julgado, mas você gosta disso? Mas você foi naquele lugar? Mas você comprou esse brinquedinho, mas você usa? Mas, tipo, sabe, assim, entra nesse lugar. Então, assim, a pessoa tem vergonha de falar. Ou então falam com pessoas que já têm uma certa intimidade, né? Perfeito. Essa questão trans também acho que é uma questão muito boa da gente trazer, né? Porque quando eu estava lá, né, na minha ignorância, antes de começar a estudar, a gente sempre se pergunta, né? Mas por quê? Tem muita gente que hoje fala, tá na moda. Eu sou uma pessoa muito... Eu levanto muitas bandeiras. Preguiça, né? quando eu ouço. E eu sou aquela pessoa, assim, que onde eu estiver, eu quero levantar alguma coisa, porque eu acho que é o meu papel, enquanto profissional, levar a educação. Eu acho que esse é o nosso papel. Como então, todos os lugares, todas as rodinhas que eu tô, eu dou uma cutucada. Dou uma cutucadinha, mas assim, para trazer informação. De leve, pra também não ser aquela amiga chata, né? Eu sei como que é também. Mas a gente precisa, Sim, né? alguém tem que trazer a reflexão. Exato. Acho que é isso. Então, assim, por exemplo, eu tava esses dias na cabeleireira e a pessoa falou assim que queriam dar aula de educação sexual para as crianças, para que as crianças escolhessem qual é o seu gênero.
Eu falei, é mesmo? Onde que você viu isso? E era uma moça bem novinha, assim, uma menina devia ter uns 15, 16 anos. Eu falei, é mesmo? Onde você ouviu isso? Ai, não lembro, não sei o que. Eu falei, então, pra mim isso é um discurso pronto e fake news, que jogaram em algum lugar. Eu falei, porque não tem como. Eu falei, primeiro que a criança nem tá interessada se ela é menino ou menina, se ela vai querer namorar isso ou aquilo. Ela tá interessada em ser criança. Por exemplo, brinquedos. Brinquedos são brinquedos. Sim. Eu não quero saber se é uma boneca, se é um carrinho. É brinquedo, eu quero brincar com aquilo. Quero ir pro lúdico, Eu né? quero ir Pelo pro menos lúdico. deveria, né? É. Essa é a Tem questão. crianças que desde pequenas já se identificam, né? Ah, não, eu tenho um pênis e eu sou uma menina, quando é que esse pênis vai cair? Ou, eu sou um menino e quando é que meu pipi vai crescer? Tem. Tem crianças que desde pequenininha. Tem outros que não, que é mais uma fase mais posterior. Mas, assim, essa questão trans é uma questão de tanto sofrimento. Sabe, quando eu fui trabalhar, eu não imaginava o tanto que se sofria. Eu atendi várias pessoas extremamente religiosas, pessoas que todo domingo estavam na missa, ou participavam dos cultos, ou estavam em diversas religiões. E que aí perguntava para essa entidade, né, em qual elas acreditavam, por que eu sou assim? Eu não quero. Eu quero ser normal. Então, assim, uma briga interna, um sofrimento. Então, não é isso que as pessoas falam, é sem vergonhice, e aprendeu com não sei quem, e é modinha. Não, gente. Nós temos seres que estão vindo com uma leveza agora. Pessoas estão amando outras pessoas, independente do que a gente está demonstrando aqui fora. E eu sempre pergunto, se você está querendo vestir a sua gravata, o que isso me incomoda? Se eu tenho um filho que está usando batom, o que isso te incomoda? Então, prestar atenção um pouquinho, né? O que esses incômodos estão dizendo pra gente, né? Vai ser o que você quiser, vai ser livre. Cuida da tua vida e seja feliz. Vai ser feliz. Porque às vezes a vida da gente tá tão vazia, né? Que a gente fica se importando com as outras coisas. Fala, a Deva tá usando essa coisa no cabelo, não acredito. Sim, tá super feliz, ela tá linda, é isso que importa, né? Não tem nada a ver comigo. Nossa, jamais usaria. Você não usa então, é muito simples. Então, acho que assim, a gente precisa trabalhar com todos os âmbitos da nossa vida, assim, com leveza, respeitando o que o outro quer. E eu acho que a gente precisa trazer como pauta das nossas mesas de jantar a questão da sexualidade. Como é que você está se cuidando? De quem que você está gostando? E não é, nossa, Deva, você tá namorando um menino? Não, Ellen, eu tô namorando uma pessoa. Não importa se é um menino, uma menina, um ele, um dele, sei lá eu quem. Sim, é exatamente sobre isso, né? Porque a gente vem de uma cultura, vamos colocar assim, que não se falava sobre... Tinha, né, os silêncios da mesa, como se trouxe. Não se fala sobre isso. Não se fala sobre isso. E aí, de repente, a gente vem para uma situação mais contemporânea, onde que a gente fala-se muito, mas com o que a gente está falando, às vezes com pouca informação, ou com a distorção da informação, com vários fake news, e aí a gente fica assim, entendendo, e aí as pessoas que estão acostumadas ali, que veio, se sentem até violadas, se sentem invadidas por essas informações. Eu até, assim, e às vezes é o simples, e aí entra com essas, eu falo com as tias maricotas, né? Ficam na cabeça ali julgando, e às vezes não, a gente só precisa criar mesmo o hábito de naturalizar. Todo mundo faz, eu falo assim, né? Falar sobre sexo, todo mundo faz, ou deveria fazer de uma certa forma, ou fez em algum momento da vida, ou gostaria de estar fazendo, que você estava falando, né, do filme Adolescência, e aí, tá, mas por que não conversar isso sobre uma coisa mais leve? Sem trazer tanto julgamento, tanto estereótipo, sem performar tanto. Eu acho que traz muito essa questão do pornográfico, do julgamento, mas, sabe? E aí trazer leveza para uma coisa, natural. Natural pro nu, natural pro corpo. Exatamente. Sabe, assim, porque eu vejo, assim, essa problemática maior do que é a situação. É a mesma coisa esse julgamento que a gente tem de corpos, né? Por exemplo, se eu tô acima do que foi dito que seria o meu peso... Sim. Nossa, eu tenho que apagar todas as luzes. Eu tenho que fazer alguma coisa para essa minha barriga. A gente não vê esse mesmo comprometimento dos homens, né? O homem tá ali careca, com a autoestima lá em cima, tá barrigudo, com a autoestima lá em cima. Então, deixa a gente careca, barriguda, ou do jeito que a gente quiser, né? Você vê uma coisa, quando a gente fala sobre sexualidade, eu acho uma coisa muito engraçada. Eu testo sempre isso quando eu estou em lugares públicos com amigas. As pessoas falam mais baixo.
Quando vão falar de sexualidade, o tom muda, né? É muito interessante. Nós estávamos num lugar juntas, eu não sei se você percebeu, nós estávamos numa fila de uma coisa nada a ver, completamente, e a gente estava falando sobre sexualidade. E eu estava só de olho, porque eu sou muito observadora. Essa coisa da psico, para mim, é maravilhosa, porque eu estava só observando. E a gente estava falando num tom normal e falando, né? Sobre várias coisas. E um monte de gente em volta, eu vi uns olhares, assim. Eu nem te contei aquele dia. Eu sou muito eu, assim, né? Tipo, e aí eu esqueço desses rolês. Mas assim, a gente tava lá conversando de uma coisa super natural, a gente tava falando de nada absurdo. E muitas pessoas, assim, de canto de olho, eu falei, nossa, será que seremos expulsas? E é isso, sabe? A gente entrou no lugar de uma forma super tranquila, começamos a falar de outras coisas depois, né? Assim, trocamos de papo como normal, como se a gente estivesse conversando sobre o arroz e depois a gente vai falar sobre as nossas saias e os nossos cabelos. Nossa, e você trouxe essa questão assim, do natural. Eu lembro que eu teve uma fase, quando eu tive filho, assim, no começo, né, das minhas gestações e tal, eu falava que eu tinha preguiça de mulher. Porque quando eu entrava em rodinha, o assunto era só filho e marido, aquela coisa assim. Eu falei assim, gente, elas foram abduzidas? O que aconteceu? Assim, tipo, né? Não se fala mais sobre nada, né? O assunto vira filho, marido, casa, não sei o que. Ela falou, gente, qual que é? E aí perde essa naturalidade de falar sobre qualquer outra coisa, né? Então, e eu falo essa questão da maternidade também, porque parece que você vira mãe também, que a gente tá falando, você tem tempo, você perde a sexualidade. Você não pode mais transar. Você perde totalmente. Tanto é que é uma das coisas que eu falo. Por que que no Dia das Mães, ou por que no aniversário de uma mãe, eu tenho que dar uma coisa tão sem graça? Por que que eu não posso dar uma lingerie? Não precisa ser uma lingerie sensual, mas por que que eu não posso dar uma lingerie bonita para minha mãe? Por que que eu não posso dar... Hoje a gente tem uma linha de cosméticos íntimos, né? Muito grande. Então, para hidratação da vulva, sérums também para hidratação, esfoliantes, enfim, a gente tem uma variedade. Por que que eu não posso dar um presente assim, para um autocuidado desse feminino da minha mãe? Porque não pode mais, né? Quando eu entro nessa parte da maternidade, entra uma Madonna junto, né? Entra uma coisa espiritualizada, assim, e tira a gente da nossa vivência. E eu queria que você pudesse, se você se sentir confortável, contar aquela história da mulher que comprou o coisa escondido da filha. Se achar que faz sentido. É fantástica. Porque eu acho que ilustra muito essa questão do quanto você é castrada, às vezes, por ser, né, mulher. Por ser mulher e o quanto a gente deixa isso acontecer, né? Era uma senhora, eu estava fazendo um evento na loja de uma amiga, e essa senhora veio com a filha, uma filha de 40 anos. E a filha toda meio assim constrangida com as coisas, e eu mostro de uma forma muito natural, porque eu acho que é natural. E eu gosto que você tenha sensações. Então, por exemplo, a gente tem géis que vibram, tem géis que esquentam, outros que esfriam. E é legal, porque a gente nem imagina que tem isso hoje em dia, né? Quem não está dentro dessa área... eu entrei nessa área quando eu descobri tudo isso, inclusive. Né? Eu fui numa feira, falei, uau, quanta coisa legal. Géis de sabores, né? E aí eu tava dando para todo mundo experimentar, essa filha meio assim, né, e tal... E aí eu comecei a falar e ela, por favor, não fale sobre essas coisas comigo aqui na frente da minha mãe. Eu falei, como assim? Não, por favor, eu não quero nem saber. Eu falei, nossa, mas você é uma mulher, a gente tá falando... Não quero saber, ainda brinquei com ela. Falei, uau, você precisa de uma terapia. Não, já fiz terapia. E foi me chocando cada vez mais. Ok. Ela se afastou um pouco, a mãe veio e a mãe queria algumas coisas. A mãe falou assim, no meu pé do ouvido, Ellen, eu quero tal e tal coisa, só que você joga aqui na minha bolsa e depois me passa que eu te faço o Pix para minha filha não ver. Eu fiz isso, gente, porque assim, era o momento, era o que pedia, não me cabia estar naquela relação ali. E dificultar mais ainda aquela situação. E eu precisava que essa mãe estivesse muito feliz, então eu joguei os brinquedinhos e todas as coisas que ela me pediu na bolsa, ela fechou rapidinho. E é isso, né? Então, assim, a gente já percebe aí que relação é essa, né? Que intimidade entre essas mulheres foi construída, né? E aí, a gente falando assim, dessa da doença, né, e a sexualidade, a relação sexual, tudo isso, o quanto ela expande, né, não necessariamente na doença física, enquanto tem relações doentes que também inviabiliza você viver essa vida sexual de uma forma saudável,
né? Essa experiência sensorial aí com os vibradores, com os brinquedos, com o gel lubrificante, enfim, e ser castrada de uma forma assim pela filha, de uma filha assim adulta ainda, né? Eu acho que não é questão de julgamento, mas é questão de entender o quanto isso é mais comum. Choca pra gente, porque a gente trabalha com isso, a gente vê a problemática que existe por trás dessa relação. Mas que talvez para elas não consigam ver o tal nível do quanto isso é problemático, no caso. Exatamente. E a gente pensar, né, você estava falando dessa coisa da saúde e da doença, o quanto a gente pode estar saudável dentro da doença e o quanto essa sexualidade pode vir de uma forma gostosa. A gente tem, por exemplo... Gente, eu adoro homens, tá? Adoro homens. Então, assim, eu tô falando mal de um machismo e de um patriarcado, e não dos homens, né? Mas de atitudes machistas e atitudes que vão tolher o nosso feminino existir no mundo. Então, por exemplo, muitas mulheres não querem levar um brinquedo para casa porque esse homem vai pensar o quê dela? Onde é que ela aprendeu isso? Com quem ela tá andando? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Da gente estar falando de saúde e doença, porque isso é um relacionamento que não está saudável, né? Você levar um gel diferente para experimentar, ou falar uma coisa que o seu marido possa pensar que você é isso ou aquilo, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, né? Que relação é essa que eu tô tendo? Isso, eu falo isso muito, assim, nas minhas relações. Eu falo, cara, um lugar onde eu não posso ser eu, que eu não posso manifestar os meus desconfortos ou as minhas inseguranças, que eu não posso ser transparente, não me cabe, sabe? Porque é um trabalho muito grande a gente se desconstruir disso, pra gente aprender como que a gente estava falando do Consent Lab, enfim, a gente investe nesse autoconhecimento, para destravar esse monte de amarras que colocaram na gente, para você depois buscar uma parceria que talvez não seja, que não investiu aquilo, que não vê como valor, ou que não investiu, enfim, que não tem esse repertório que você tem, e assusta. Essa que é a questão. E aí assusta, e aí você vira a inadequada e te coloca nesse lugar de inadequada e você pega se você quiser também. Eu acho que essa é a questão. Eu vou continuar reprimindo os meus desejos, os meus impulsos, porque o outro não tem. Mas para isso eu preciso estar com a minha sexualidade trabalhada. Sim. Ou seja, eu preciso ter autoestima. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso saber o que eu quero. Exatamente. Porque senão eu vou ficar nessa relação. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar migalhas. Isso. Né? Porque, essa pessoa tá me amando, eu sou tão feia. Ou eu sou tão gorda. E a pessoa tá olhando para mim, nossa, quase como se estivesse fazendo um favor pra gente. E a primeira coisa que a gente precisa é da nossa autoestima em dia. Então, eu levanto muito a bandeira da sororidade. Porque eu acho que, enquanto a gente não estiver juntas e não disputando, eu acho que a gente não vai conseguir construir uma sexualidade tão saudável quanto a gente precisa, né? Eu dou sempre um exemplo assim, o seu marido deu em cima de mim, e eu começo a ter um caso com o seu marido. Aí você vem brigar comigo. Não tem nada a ver com isso. Ele tem um compromisso com você, não comigo. Então, você vai brigar com o seu marido. Então, isso é uma coisa muito importante da gente pensar, né? Então, mulheres estão o tempo inteiro se degladiando, o tempo inteiro competindo. Competindo para quê? Né? A gente precisa estar unidas, a gente precisa estar conversando, trocando, se acolhendo, se ajudando, né? Isso faz toda a diferença para o nosso feminino. Sim, eu vejo isso também, assim, nessa questão do profissional, né? Do maternário, enfim, em várias áreas, o quanto, né? Profissão de mulher, profissão de homem, ainda tem... E quando a gente está falando desse universo do sexo... A maioria dos brinquedos, ou enfim, dessa busca ainda é pela a mulher. A mulher ainda que busca esse conhecimento, que busca querer colocar isso dentro, trazer essa oportunidade, esse brinquedo, enfim, para a relação. Mas ainda tem essa resistência do homem de querer se sentir competitivo, ou será se sentir menor. A mulher fala assim, eu sou casada, para que eu preciso de um vibrador? Já ouvi muito isso também. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Os estímulos que o vibrador te darão são totalmente dos estímulos de um pênis. E vice-versa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É complementar e não excludente. Ai, boa. Eu queria que você... Inclusive, já que a gente está falando sobre isso, eu ouvi esses dias...
falando sobre a questão do... que vicia, né? Que o vibrador vicia. E a gente sabe que não vicia, que é toda uma questão. E aí eu fui transar com a parceira, com a pessoa, e a pessoa me deixou falando sozinha porque ficou usando o vibrador. Eu falei, gente, calma, não foi. Eu tenho certeza que não foi assim que aconteceu, mas... E assim, se sentiu excluído, mas não é. Tem toda uma questão. Porque a pessoa só goza com o vibrador, não é? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Exatamente, tem a nossa querida Pepeca, amiga aqui, para desmistificar isso e entender o que acontece com esse clitóris. Porque eu acho que é muito importante. E é importante disso que você falou, dos diferentes estímulos que esse clitóris precisa ter para ele poder... Ir pra vida. Falei, eu até brinco, né? Ele sair dali, né? Sair do capozinho ali. Isso aqui é maravilhoso, gente. Porque assim, né? Primeiro que a gente não conhece a nossa vulva. Queria até falar uma coisa antes. O número de cursos que a gente tem para mulheres... agarre o seu homem. Sim. Seduz o seu homem. Como sentar? Aprenda sentada, não sei das quantas. Ou seja, eu não vejo muitos homens fazendo curso para entenderem o que é a nossa vulva. Anatomia. Então, fiquem espertas. A gente não conhece, muitas mulheres olham para a vulva e acham feia, né? Eu acho que a gente tem que ver a beleza. Primeiro que cada vulva vai ter uma forma diferente. Eu tenho um nariz, a Deva tem outro, eu tenho um formato de boca, a Deva tem outro. Obviamente, os nossos lábios internos e externos serão diferentes, o nosso orifício será diferente, o nosso clitóris será diferente. Uma coisa que eu já ouvi assim... eu não vou fazer reposição hormonal, porque se eu tomar testosterona, meu clitóris vai crescer, que coisa feia. Gente, é um órgão maravilhoso. E mais uma coisa, é um órgão que está aqui só para dar prazer. Ele não tem nenhuma outra função. Isso é uma outra coisa que eu sempre pergunto. Por que será que alguém lá que nos fez, né, o criador, sei lá eu qual o nome, por que ele deu um órgãozinho, gente, que só dá prazer? Alguma coisa tem, acho que é pra gente usar, né? Então, uma outra curiosidade, ele não envelhece. Então, assim, a gente vai usar ele até o último suspiro. Agora, é maravilhoso. E aí, ele é como se fosse a cabeça da nossa da glande do homem, tá? A glande do pênis. É uma parte muito sensível. Então, muitos homens já vêm direto nele, às vezes fica até incômodo. E aí, a gente abre ele aqui, né? Abre. Vou tirar aqui o nosso clitóris, tá? Aí, olha só, ele é tudo isso aqui. Ele é grande. Ele é grande, ele tá envolvendo toda essa parte dos nossos lábios internos. Então, quando a gente vai estimular, a gente estimula toda a região aqui, olha. Porque a gente está estimulando essa parte que está interna. E aí tem uma coisa legal. Quando a gente está excitada, isso aqui incha, isso aqui cresce. É como se fosse o pênis, ele incha, ele vai para cima. Então, se eu tô com um pênis ou eu tô com uma estimulação da boca ou de dedos, eu vou estar estimulando algumas partes. Agora, se eu pego um sugador ou um vibrador que tem intensidades diferentes, que são intensidades que o pênis não vai ter, eu vou estar estimulando isso de uma outra forma. Então, o meu prazer vai ser diferente. E uma coisa que a gente precisa pensar, cada vez que a gente tem um orgasmo, ele é diferente. Nunca vai ser da mesma forma. Hoje eu posso gostar de uma estimulação aqui. Pode ser que na próxima relação amanhã, eu não quero mais essa estimulação aqui. Eu quero uma estimulação aqui. Sei lá, eu quero uma estimulação na coxa. Então, assim, cada vez que a gente vai para a cama, é uma experiência nova, diferente, que a gente tem que se permitir. Então, gente, aproveitem o senhor clitóris, maravilhoso, delicioso, enorme, que tem uma potência incrível e que, com o vibrador, com o sugador ou com uma parceria ao lado, seja ela de que gênero for, vai ser maravilhoso. Se você se conhecer e se você se permitir. Que nem fala. Afinal, são mais de 8.000 terminações nervosas, né? Só pro seu prazer. Exatamente. É para ser usado, né? Por favor, não economiza. e no curso que eu fiz ontem, né? Ele tava falando que o professor tava falando que ele foi estudado, ele entrou pro livro de anatomia, até que ele começou em 2019, gente. É muito recente. E quando a gente vai estudar a sexualidade, o sexo, a relação, é um estudo muito recente. Muito. Então, não tem nem, assim, repertório pra gente estudar. É aquilo que a gente tá falando, né? E aí, cada curso que você faz...
é um pedacinho, né? Porque é um campo muito grande. E foi muito engraçado. Esses dias minha mãe virou pra mim e falou assim, não, você tem que mudar, você tem que parar de trabalhar com esse negócio de sexualidade, você tem que trabalhar com, sei lá, com família, essas coisas que todo mundo faz. Eu falei, gente, mas assim... Agora que eu acho que agora ganhar dinheiro com sexo, no sentido assim, né? Mas peraí, todo mundo faz, né? E é isso. E quando eu falo ganhar dinheiro com sexo, é no sentido assim, de falar sobre isso. Não necessariamente ir pro job, né? Que o pessoal fala, não, mas não é isso, não é. É realmente falar sobre essa saúde, que é isso que você falou, sobre essa saúde sexual, sobre essa importância de trazer essa leveza pra tudo isso, porque tá todo mundo muito confuso, né? Que, tipo, todo mundo sabe tudo. E aí é um monte de besteira que a gente vai ouvindo de todos os lados. E aí, aquilo que você falou, né? Se faz, mas às vezes se faz sem uma qualidade. Né? Fica naquele brinco, né? Fica no sexo britadeira e não tem toda uma conexão, uma construção dessa relação. E a gente entra nos relacionamentos cada vez mais difíceis, né? De se relacionar. E é isso que você falou. Se eu fico na britadeira, eu perco a oportunidade de explorar e ter prazer nesse corpo inteiro. Uma coisa importantíssima, mulheres, a gente não tem um tipo só de orgasmo. A gente não tem um tipo só de estimulação que vão fazer com que a gente chegue ao orgasmo. A gente pode ter um orgasmo só tocando a pele. Sim. Então, assim, é uma possibilidade, aí você fica lá só naquela coisa, né? Eu brinco assim, só naquele lugar que você conhece, esquece aquele lugar que você conhece. Aí a gente vai voltar para os homens, né? Quando um homem não tem ereção, não é para parar a brincadeira. Se você broxou, continua, porque ainda tem um corpo inteiro te dando prazer. E as mulheres, nem todas vão ser falocêntricas, nem todas querem apenas uma penetração. As mulheres querem prazer, e o prazer está no corpo inteiro, não está só na sua penetração. E outra coisa, acho que é importante a gente trazer também, mulher, se o cara teve ali a questão da falta de ereção, não se culpabilize, às vezes nem sempre, ou melhor, não é a sua culpa, e não necessariamente que seja culpa de alguém também, é uma questão fisiológica, tem infinitas possibilidades que possam ter acontecido para ter ali aquela perca de ereção. Exato. E é importante trazer também essa questão do tipo, que nem você falou, tem um corpo inteiro, a gente foca muito ali na genital, e, pra quê? Porque... E aí, às vezes, perde, fica de bico, enfim, perde uma oportunidade porque fica ali centralizado. Exatamente. Às vezes eu tô ali num momento super gostoso, a ereção não acontece, acabou tudo. Eu falo, gente, como assim? Não para, continua. Vai explorar outras coisas, você já tá ali no momento, você já tá ali envolvido. Aí fica a mulher se culpando, o cara se culpando. Com vergonha, querendo colocar a cabeça... Perde. E é isso, né? Porque, pouquíssimas mulheres têm, literalmente, orgasmo com penetração. Porque aqui o canal vaginal, que é onde, tecnicamente, sai a menstruação e sai o bebê, aqui não tem tantas terminações nervosas, até mesmo porque é onde sai o bebê, por ali. Então, as nossas terminações nervosas, nosso prazer tá muito mais aqui fora. E aí, fica centralizado nessa questão e perde essa oportunidade de ter muito orgasmos. Você falou do orgasmo seco, né? Que é o outro tabu também, esse foco de tem que sair o leitinho. Exatamente. E uma outra coisa, né? Não fiquem preocupados com a estética, né, do seu órgão, nem de tamanho, nem de como Verdade, outra questão também. É uma questão tanto para homens quanto para mulheres, né? Nós somos os campeões de ninfoplastia. Verdade. Que são as plásticas feitas nas vulvas das mulheres para elas ficarem dentro do adequado, que eu ainda não sei qual é, gente, eu não descobri. Se vocês souberem, por favor, nos contem. Mas assim, nós temos diferenças. A minha pele é diferente da pele da Deva, que é diferente da sua, com certeza. Então, assim, a aparência estética é sua. É uma aparência estética que é única. Então, aproveite isso. Não fique preocupado se o seu lábio interno é maior que o seu lábio externo, se o seu pênis não tem não sei quantos centímetros. Isso não vai fazer a diferença. O importante é você saber brincar na cama. Eu falo muito sobre isso, né? Às vezes, enfim... essa questão do tamanho do órgão, né? Do tamanho do pênis em si. Cara, que nem eu falo, não adianta, às vezes, ter uma ser grande, ser pequeno, porque a pessoa precisa realmente saber. E muitas vezes, anota no seu caderninho. Quando o cara tem um pênis, às vezes, muito grande, eu falo que ele tem uma responsabilidade maior, porque ele tem que saber usar, porque senão ele machuca mais do que dá prazer. Exatamente.
Exatamente. Então, a pessoa fica assim, olha só o tamanho do meu pau. Eu falo, tá, e aí, o que você vai fazer com tudo isso? Tipo, né, porque, né? E aí fala, não, mas é porque dá pra fazer várias coisas. Não, peraí, não é assim. Eu falo, precisa de mais habilidade do que um pequenininho que você consegue colocar em qualquer lugar. Qualquer buraco entra, tipo. Tem que saber brincar. Tem que saber o que fazer com tudo que você tem. Com absolutamente tudo. E uma outra questão que eu acho super importante é a gente pensar, diálogo, gente. Diálogo Eu gosto muito da... como ela chama? Donatella, a estilista. Nossa, fugiu o nome dela. Bom, Donatella Versace. A Donatella Versace, uma vez perguntaram para ela qual era a peça mais sexy que ela tinha no guarda-roupa dela. E ela disse, meu cérebro. Eu achei isso fantástico, porque é isso, né? A coisa mais gostosa que a gente tem é o que a gente fala, é o jeito que a gente olha, é o jeito que a gente toca, é o jeito que a gente beija. Então, tudo isso a gente já está falando de uma relação sexual. Tudo isso está falando de uma sexualidade. Então, a gente tem que pensar assim, vamos conversar. Né? Vamos seduzir de uma forma gostosa, né? Não é falando uma besteira, mas também pode ser falando uma besteira. É aceito também, tem espaço para isso. Exatamente. E é isso, né? Ter espaço para poder falar e falar, experienciar também esse vocabulário, entender como que eu posso falar. Eu falo que nem eu falo dos 5 sentidos, né? E o ouvido né, ser seduzido, seduzir. A gente foi então eu falo, né? Essa questão que a gente não aprendeu. E a gente, é uma sedução o tempo todo. Se você vai vender ou comprar alguma coisa, você está sendo seduzido. É técnica, qual técnica você está usando, qual é o argumento, como que você está fazendo esse movimento. E realmente é seduzir, sair dessa questão do tipo do vulgar. O pessoal que aí fica muito essa coisa da questão do vulgar, né? Você trouxe um pouco da Madonna, né? E acho que é um pouco disso, o pessoal, né? E aí fica aquela coisa polariza, né? Vai para um lado e vai para o outro. A gente, né? Nem as tias maricotas, aquelas coisas, né? E nem a Madonna, digamos assim. Não precisa ir para desses dois polos. Encontrar o seu caminho, que faz sentido para você dentro dos seus valores, das suas crenças, das suas limitações. Que nem eu falo, você não vai cair num lugar né? E vai lá pro BDSM, já pra uma casa de swing, não. Vai por partes, vai experimentando, vendo aquilo que faz sentido para você dentro da sua relação, dentro da sua parceria. Isso é uma outra coisa que a gente vê demais, né? Mulheres cedendo pelas chantagens masculinas. Total, para não perder. Para não perder. Então, assim, acaba às vezes indo para um BDSM, para uma troca de casais, e acaba sendo, assim, um trauma muito grande. Sim, né? Eu vejo isso tá acontecendo demais. Vamos abrir um relacionamento. Tá, mas quais foram as conversas, quais foram os acordos? Estão fazendo terapia? Porque isso mexe com muitas feridas. Exatamente. O relacionamento não tá bem. Nosso relacionamento não tá bem, a gente resolveu abrir. Meu Deus, calma, não é aí. É a mesma coisa. É a pior hora para abrir. Exatamente. Assim, tem que ter uma construção nessa relação. Sim. É como, por exemplo, o sexo anal como um tal de presente. Pelo amor Gente, de Deus. não é presente, é uma coisa que você tem que sentir prazer. E não porque o seu marido quer, porque seu namorado quer, você também tem que querer. Né? Então, eu acho que assim, tudo são negociações que não me firam e que não me tragam traumas, porque traumatiza. Acho que a gente tem que pensar, né? Quantas de nós mulheres não fomos abusadas? Sim. Eu acho muito difícil encontrar uma mulher que não tenha sido abusada, seja psicologicamente, seja fisicamente. Sim. Então, assim, esses lugares, às vezes, a gente não consegue falar com outras pessoas, a gente não consegue expressar, mas isso está dentro de nós. E aí você pode reativar esse trauma com práticas só para agradar o outro. Então, a que custo, né? Eu vou ficar numa relação que me fere. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão, né, Deva? Eu acho que o nosso feminino precisa tá muito curado, né? Tá muito saudável não Sim. ficar nesse lugar. E eu vejo muito isso nos meus atendimentos, como que chega para mim, assim, não sei, pro meu campo, enfim, pessoas que foram abusadas, foram trabalhar, tá, com alguma questão na questão do relacionamento, tal, não sei o quê. E aí, quando vem trazer o conteúdo, né, tipo, olha, não tá no lugar... Aí tem questões de abuso e por isso que tá refletindo. E aí vai refletir nessa relação, nessa questão, em alguma questão na relação ali na sexualidade, no sexual, ali na vida. E aí, cara, é sobre isso. E às vezes por quê? Porque não tratou lá atrás, não deu espaço para viver essa dor, não ressignificou,
né? Não mexeu ali de uma forma, né? Por isso que essa terapia, porque é uma energia muito forte, essa questão dessa energia orgástica, nessa energia sexual. Sim, com certeza. E essa questão do nosso corpo, né, da invasão do nosso corpo, do toque do nosso corpo, é uma coisa muito... eu não sei, eu falo assim, é uma coisa que causa uma dor na gente, né? Às vezes tem pessoas que eu não quero que me toque. Às vezes eu sou apresentada e a gente tem essa coisa de abraçar. Eu não quero abraçar, né? Então, assim, a gente precisa também ter aquilo que a gente falou, né? Não é mimimi. Aceita que eu não quero. Aceita que você está invadindo o meu espaço. Então, essa invasão, quando é feita ainda através de uma questão de sexualidade, seja ela psicológica, seja ela de uma forma que não precisa ser só física, né? No ato de algo aí maior, mas às vezes o outro tocar em mim já é uma violência. Sim. Nossa, e você trouxe essa questão do toque, essa questão do abuso, da violência. E tem uma frase que me machuca muito, assim, que me incomoda muito quando a gente tá trazendo essa questão do abuso de pessoas, ou trabalhando alguém que passou pelo processo. Aí, mas teve penetração, que não sei o quê. Como se o fato de não ter penetração não foi um abuso, ou não foi traumático, ou não foi violado, ou não foi... mas isso aí não foi nada, isso aí acontece, sabe? Assim, aquela coisa de diminuir a dor do outro. Desqualificar o que eu tô sentindo. Desqualificar o que eu tô sentindo, exatamente. Sim. Ué, se eu for assaltada com um cara com uma arma de brinquedo na minha cabeça, mas não era uma arma de verdade. Exatamente. Né? Então, assim, e tudo que aconteceu ali antes, durante... Dá, né? Então, eu acho que essa questão dos abusos, para mim, é um tema muito delicado. Até a gente pensar em profissionais que lidam com isso, porque Sim. Não é porque você é psicóloga, não é porque você é sexóloga que você vai saber tratar disso. Às vezes, você retraumatiza a vítima com as suas perguntas, né? Querendo saber certos detalhes. Então, a gente precisa deixar isso vir do paciente. A gente precisa estudar muito, gente. A gente está num campo que a gente não consegue parar de estudar. Né? A gente tem que ter muito conhecimento, saber como é que as coisas acontecem, como é que eu posso ajudar melhor o outro e de uma forma que eu não cause mais problemas do que traga soluções. Sim, isso é muito importante, essa questão de retraumatizar, que eu vejo isso muito acontecendo dentro do Tantra, que é uma das abordagens que eu utilizo nos meus atendimentos, porque a gente fala que é uma violência, passa por muitas violências, e a gente acaba ouvindo muito assim, é natural, mas é porque é o ego que não quer acessar a dor e tá fugindo, e você passa por situações abusivas porque você precisa passar a romper esse lugar de dor. E eu vejo assim, violência sendo que um dos motivos pelo qual tô cada vez menos, né, nesse mundo tântrico, porque eu vejo essa dificuldade mesmo de respeitar esse espaço, esse limite do corpo do outro, sabe? E ter essa questão assim do tipo, esse terapeuta, algo que a gente conversa bastante, né? Que vai buscar uma terapia, é muito importante realmente você buscar a sua terapia, mas é importante você saber, essa pessoa tá fazendo terapia também? Essa pessoa tá fazendo um acompanhamento, né? Porque essa questão porque senão a pessoa, ela tá levando o seu caso para tirar uma dúvida, caso ela tenha repertório para tratar aquilo que você tá levando para ela como dor, porque às vezes é muita coisa e cada um tem uma dor em um lugar que às vezes você fala assim, nossa, mas isso aqui eu nunca vi, e agora o que eu faço com isso? Quem que eu vou recorrer? Quem que eu vou pedir ajuda? Porque é muita coisa para estudar, é muita coisa. E que você falou, às vezes um é aqui, mas o outro é aqui, né? Se a gente, na nossa construção muda, imagine de um corpo para o outro. É o que eu falei sobre o trans, né? A hora que chega no meu consultório é algo que eu não domino. Então, assim, eu tenho 2 caminhos. Eu posso encaminhar para uma pessoa ou eu posso me jogar e falar, poxa, que interessante, também quero saber sobre isso. E aí eu me lanço ali nessa descoberta de coração aberto. Porque uma coisa que a gente tem, né, Deva, assim, eu conheço muitos psicólogos que nunca fizeram terapia. Mentira, eu vejo isso. Eu conheço muitos sexólogos que têm a sua sexualidade emperrada. Então, eu acho assim, não é que a gente vai estar super resolvido, tá? Não é isso. Mas, pelo amor assim, de Deus. a gente se joga, a gente se lança em algumas questões. Se eu não vou praticar o BDSM, eu não posso recriminar. Eu preciso, pelo menos, conhecer, entender. Não preciso atender casos de pessoas que pratiquem. Porque, de repente, eu não dou conta. Mas eu também não posso chegar e falar, não, olha, você está fazendo uma coisa horrorosa. Como que você faz isso? Sabe, não
não é esse o meu papel. Eu falei, não, isso é um trauma que você teve, né? Não posso falar isso, tipo, isso é uma doença. Isso, tipo, né? Não. Você está doente, não. Você precisa procurar um psiquiatra. O seu caso é psiquiátrico. E assim, na parte da psicologia, eu acho que a gente tem sempre que ter um tripé. Isso é uma coisa importantíssima. Eu preciso ter a minha análise, porque, gente, eu tenho problema, eu sou psicóloga com 1 bilhão de problemas. Então, eu preciso resolver as minhas questões. Psicólogo, você é um ser humano. Exatamente. Então, eu preciso resolver minhas questões. Eu preciso estar estudando, eu preciso estar num grupo de estudos, alguém assim, para eu poder renovar, para eu poder entender, porque as coisas mudam. Eu sou junguiana, mas hoje eu leio o quê? Pós-junguianos. Por quê? O cara é lá da década de 20, de 30. Eu falo muito isso. Cara, mudou. Ele é maravilhoso, né? Reverencio profundamente, reverencio Freud profundamente, mas são outras questões que a gente está lidando hoje. Sim, e tem gente estudando isso. Que maravilha. Então, vamos ler, vamos estudar. E a supervisão. Então, são tripés, assim, que o psicólogo precisa ter. Isso é uma coisa legal de você avaliar. E aí, vou puxar um pouquinho aí o meu modo de trabalhar, Deva. Boa. Eu não gosto de falar sobre a minha vida pessoal. Sim. Por quê? Porque eu não vou ser amigo de quem eu estou trabalhando. Sim. Né? Eu sou terapeuta, eu sou uma psicóloga. Então, você não precisa saber se eu sou casada ou solteira, você não precisa saber se eu tenho filho, para que time que eu torço, qual é a minha religião. Então, eu procuro falar o mínimo possível. Então, por exemplo, as minhas redes sociais, eu tenho a minha pessoal e a minha profissional. Porque eu não vou ficar pondo foto da minha família que almoçou no domingo. Para mim, isso não faz sentido. Mas é o jeito que eu trabalho. Sim. Né? É um jeito que eu acho que faz sentido para mim. Tem gente que mistura vida pessoal com vida profissional. E tem psicólogos que acabam virando amigos. Aí já não dá, né, gente? Aí acaba virando amigos das pessoas que eles estão trabalhando. Aí eu já acho que fere um pouco da ética, se não para dizer fere totalmente a ética. Porque eu acho que ali é um trabalho profissional. Não é para eu ficar amigo. Eu posso ficar amigo depois que acabou ali o trabalho todo do processo terapêutico. Fala, poxa, essa pessoa é tão legal, queria a outra pessoa também. Nossa, você também é tão legal. E a gente pode se tornar amigos. Mas durante o processo, gente, o processo terapêutico é de um profissional para uma pessoa. E não de amigo para amigo. Amigo para amigo, a gente vai pro bar, sentar e beber. Né? Sim. Então, isso também é uma coisa assim que para mim é um diferencial. E que às vezes a pessoa fala, ai, mas como? Não vou misturar, você não tem que saber. Você tem que saber da minha formação, do que eu estudo, de como eu estou me atualizando como profissional e não como pessoa. E é interessante você trazer isso, que eu estou até com uma questão de levar para o conselho questões, né? E como eu voltei para a faculdade agora, então a gente acaba lidando mais com essa questão. Só que o público final, digamos assim, a grande massa, não tem essa consciência de qual é a diferença, se que tem um monte de que psicólogo não é um balaio só, que tem um monte de abordagem, que tem um monte de especializações, enfim, e tem essa questão do conselho, o que pode e o que não pode. E aí as pessoas do senso comum, digamos assim, você tá a gente está no meio do terapêutico, a gente entende o que pode, o que não pode, né? Só que a grande maioria não sabe. E aí que tá o X, aonde procurar, né? Aonde pesquisar. Então, é isso que a Ellen tá falando, que eu acho que é fundamental da gente, antes da gente se entregar as nossas vulnerabilidades para uma pessoa, a gente realmente pesquisar quem é essa pessoa, qual que é a jornada dela, realmente, porque são as nossas feridas, né? Eu acho que é sobre isso também. E quando a gente fala, por exemplo, dessa profissão, né? O psicólogo, a gente fala que a gente tem que acolher. E que a gente não tem religião. Então, eu não sei, para mim pega muito, ok, cada pessoa faz o que quiser da sua profissão, trabalha do jeito que quiser, mas quando eu vejo um psicólogo espírita, psicólogo cristão, isso me pega profundamente, porque o que tem a ver, onde é que está a ciência, né? Dentro dessa psicologia, sendo que a gente... Então, quer dizer, se eu sou uma psicóloga umbandista, eu não posso te atender porque você é espírita, né? Porque não tem nada a ver, né? Esses dias mesmo chegou um paciente, eu falei, qual é a sua religião? Aí ele falou, não, mas eu não tenho problema com nenhuma. Eu falei, não é uma questão, acho que ele estava achando que eu era de outra religião. E eu falei, não é essa a questão é como eu vou abordar com você a sexualidade. Porque cada religião trabalha de uma forma e eu tenho que respeitar isso. Crenças. Não é o que eu quero, não é o que eu acho. Eu acho que você ter um casamento aberto é super legal. Dentro de uma determinada religião, isso não é legal. Não é o que eu acho. É o que você pensa, é o que você professa. E eu tenho que ter esse respeito dentro da abordagem que eu trabalho.
Então, acho que tem umas nuances, assim, que eu acho que vai... Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas quanta frescura, quanto mimimi. Até porque hoje em dia, com essa coisa de internet, né? Todo mundo quer saber da sua vida, todo mundo gosta de mostrar a sua vida. E alguns cursos que a gente faz, até de marketing, falam, né? Isso daí capta mais. Desculpa, não captarei pessoas através da minha vida pessoal. Vai ser do meu profissional, do trabalho que eu faço, né? Das coisas que eu estudo e das pessoas com as quais eu vou me relacionando. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, eu acho que tem isso também, né? Tem mercado, né? E tem, a gente faz das terapias, tem as terapias holísticas, terapias dentro da psicologia, tem várias linhas, né, terapêuticas. Então, eu acho que é importante olhar para quais são as suas demandas e qual é a sua necessidade, quais são as suas crenças, quais são os seus valores. Exato. E ali eu quero que você fale um pouquinho mais sobre a sua loja, a gente caminhando aí para o final. Quero falar, esqueci o que você tá falando, mas eu quero falar sobre o retiro que vai ter agora, dia 13, 14 e 15 de junho, no Dia dos Namorados, que vai ser lá em Paraty. Então, quero convidar vocês que estão assistindo, por favor, tenha dúvidas, chama, vem com a gente, fala, vai ser bem legal. Vai ser assim, uma experiência sensorial. A ideia do retiro... Como eu falei, não vai ter nudez, que eu acho que é importante falar, porque, assim, como a gente estava falando aqui, cada casal está no seu momento, eu acho importante respeitar essa individualidade dele. Mas eu vou explicar, vai ter as vivências, vai ter as meditações, vai ter trocas, porém, sem o nu no salão, e vou ensinar como fazer as técnicas, e a galera vai pro quarto, pro chalé não, pra cabana, que lá são cabanas, para poder fazer as suas intimidades, enfim, mas vai ser muito legal. Vai ter práticas na praia, então serão 3 dias, vai ter jantar romântico, então vai ser super legal. Então, tô super animada. Quem tiver dúvida, manda mensagem. E, Ellen, quero que você conte aí a sua jornada também, da sua loja, onde que te encontra, suas redes sociais. Nossa, que delícia, isso aqui vai ser maravilhoso! Ai, super animada! E uma coisa também, acho que eu já vou aproveitar isso que você falou do nu, né? Quando a gente fala de terapia sexual, quando a gente fala de sexualidade dentro do consultório, a gente não está falando de práticas sexuais, que as pessoas confundem, as pessoas às vezes acham que a gente vai ter relações sexuais, né, dentro da terapia. Não, então, não, gente. Pelo amor de Deus. Também não. Bom, eu trabalho, né, atendendo clinicamente como psicóloga, arteterapeuta e sexóloga, né, atendo a maioria das disfunções, das questões que temos aí, né, hoje catalogadas no nosso DSM. Eu sou consultora também de algumas marcas de produtos eróticos. Hoje a gente chama de saúde e bem-estar íntimo, porque é isso, né? A gente está cuidando da saúde e do bem-estar. E a gente tem essa linha que eu falei de cosméticos íntimos também, principalmente para as mulheres que têm uma secura vaginal, né? Que têm uma dificuldade para ter as relações. E para estética também, né? Às vezes a gente fica um pouco mais escura, então a gente tem alguns produtos específicos, testados, produtos que não vão te fazer mal. Então, eu trabalho com as marcas que hoje estão no mercado, que são as marcas que mais têm renome no mercado, que são realmente cientificamente testadas, né? Então, eu tô aqui na Granja Viana, então eu trabalho uma vez por semana, eu tô lá em São Paulo, né, no ambulatório de urologia, lá é SUS, então a gente atende o SUS, então às vezes eu faço alguns atendimentos particulares também lá pela região, mas atendo aqui na Granja Viana, tô aqui no Open, atendendo presencialmente, atendo online 80% dos meus pacientes e tenho a loja, tanto a loja física quanto a loja online com os produtos, né, os produtos e os toys íntimos para pessoas adultas. E aí é só me procurar. E eu acho importante contar também a diferença de uma vendedora de produtos para uma consultora, porque você tem toda essa bagagem de explicar não só como o produto funciona, mas qual que é o melhor para ela dentro do momento de vida dela, que eu acho que vai ser tão fundamental, porque tem tanta, né, coisa... Perfeito. Porque assim, para vender, você vai no site e você compra em qualquer lugar. Um sex shop, você vai lá, entra e compra. O meu intuito não é vender, por isso até que eu entrei nesse mercado. Eu entrei nesse mercado porque eu quero que as pessoas tenham as melhores experiências possíveis. Então, eu não vou te vender o vibrador pica da galáxia.
não vou. Eu vou te vender um vibrador que é pra você. Então, Ellen, eu nunca tive. Então, vamos começar com um, né, que tem menos estimulações pra você ir sentindo. E aí, a gente vai indo pra outros. Eu quero ter um momento super incrível. Então, vamos experimentar esse gel e ver o que você acha, o que você gosta. Então, é isso, né? Eu vou te dar uma consultoria para que você sinta e saia de lá extremamente feliz. E que você tenha realmente momentos de prazer. Não adianta eu te empurrar produtos que não vão fazer sentido com a tua vida e com aquele momento. Exatamente, porque eu falo, cada relação é uma relação e tem o time da relação. Qual é o momento da relação que vocês estão, porque vai fazer sentido isso dentro desse cenário. Exato. E, inclusive, essa coisa da consultoria, né? Eu já peguei pessoas que, assim... eu falei, você sabe fazer sexo anal? Eu faço e tal. Aí eu fui explicando, né? Você faz assim? Não, nunca fiz assim. Falei, então vamos aprender como é que faz para ser mais gostoso, para ser mais divertido, porque às vezes a gente sente dor em coisas que a gente não precisa sentir dor, né? Então, assim, a proposta da consultoria também é essa, te explicar um pouquinho de como pode ser, sem pagar nada a mais por isso, porque às vezes a pessoa fala assim, uma consultoria. Não, eu tô aqui com o preço do meu produto, mas eu quero que você leve, saiba como usar e fique feliz usando e volte com um sorriso daqui a aqui para falar, Ellen, foi muito bom. Exatamente, não tem uma experiência, né? Uma experiência ruim no sentido de lesionar, essa questão de dar uma alergia, que eu acho que isso é muito importante também. E entender o que tá levando, porque às vezes entra muito também na expectativa e depois fala, não gostei. Exato, que é o que acontece quando a gente compra online. Sim. Se eu compro online, eu vejo um negócio que nem, gente, pegar isso aqui, eu sempre falo, né? A textura é sensorial, não tem como você olhar ali e saber. Então, vocês podem me procurar para psicóloga e sexóloga, Ellen, ELEN.Santoro, no Instagram. E da loja é loja.chá.69. Ai, que delícia! Ellen, muito obrigada. Agradeço. Tô muito feliz, assim. Eu também, delícia, foi maravilhoso. Que bom, feliz. Gente, é isso. Espero que tenham gostado, que tenha sido contribuição. Compartilha, segue, enfim, manda pra mãe, manda pra avó, manda pro grupo da família, sabe aquela coisa? Pra poder realmente a gente poder ter repertório, poder falar de uma maneira leve. Gente, beijos, tchau, tchau. Obrigada.